Amém, irmãos. Senhor, te louvamos. Obrigado, Senhor, por essa noite, por mais Amém. uma oportunidade que nós estamos na tua presença, junto com os irmãos, para ouvir a tua palavra. Nessa Amém. noite, Senhor, nós voltamos todo o nosso ser, nosso coração e a nossa concentração para ouvir a tua palavra, para Amém, que pelo Senhor. teu Espírito o Senhor possa nos dar entendimento. Sim, Abençoa a Senhor. tua palavra que vai vir através do Amém. nosso irmão Faganelli. Amém. Senhor, o Senhor possa falar a nosso coração. Muito Amém. obrigado por quantas palavras que o Senhor tem falado até hoje. Quanto Amém. nós temos sido socorridos e ajudados por teu falar. Prossiga Amém. conosco, Senhor. Não desista de nós. Nos Amém. conduze a toda a verdade. Nós te Amém. pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus, irmãos, pela palavra. Hoje nós vamos iniciar, irmão, em João capítulo 7, o verso 38, que diz assim: Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Irmãos, aleluia, porque nós temos um Deus, o qual cremos nele, e as Escrituras diz aqui para nós, se nós cremos nele, como está escrito, do nosso interior fluirão rios de água viva. Amém. E isto ele disse a respeito aos que haviam de receber o Espírito, né? Isto ele disse a respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele Vai crer. crescem. Irmão, todos nós aqui, graças a Deus pela misericórdia do Senhor, chegou um dia na vida de cada um de nós que nós viemos a conhecer o nosso Deus, conhecer o Amém. nosso Senhor. E por cremos nele, e por sermos batizados nele, batizados na sua morte, recebemos da parte dele o Espírito Santo. Amém. E esse Espírito Santo, irmãos, é o que nos guia a toda a verdade. Amém. E o que é a verdade? O próprio Senhor é a verdade. Amém. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Amém. Para chegarmos ao Pai Celeste, é por meio dele. Amém. Então, somos homens pecadores que estamos no mundo, que alcançamos misericórdia da parte do Senhor e hoje podemos, através das Escrituras, estar contemplando tudo aquilo que diz a respeito dele e das suas promessas. E nós estamos envolvidos diretamente nisso. Porque a vinda do Senhor ao mundo foi precisamente para resgatar o homem que estava debaixo de maldição. E ele nos alcançou, irmãos. E hoje ele pede para que andemos por esse Espírito. Amém. Tudo quanto fizermos na nossa vida, seja por meio do Espírito Santo. E não podemos deixar nada de fora, meus irmãos. Há um grande conflito, muitas vezes, na cabeça de alguns irmãos, com a questão de lidar com o espírito que diz as Escrituras e com a carne que também diz as Escrituras. Temos que ter consciência, irmão, que todos nós somos carne e sangue. Todos nós somos pecadores. Mas Deus nos amou desta forma e enviou seu filho que morreu por cada um de nós para nos tirar dessa condição pecadora e não vivamos para que não mais vivamos como escravos do pecado. Eles nos chamou para a liberdade. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso, irmão, não é história. Isso é É uma verdade. verdade das Escrituras. E qual que é a dificuldade?
que cada cristão tem. Alguns podem ter, outros não, mas eu estou colocando como a grande maioria, eu tenho certeza que sempre existe um conflito, porque vive aqui nesse mundo, está lidando com as coisas desse mundo, e muitas vezes ele fica como se ele tivesse em alguns estágios. De hora ele está na carne e hora ele está no espírito. Temos que ter a consciência que aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz, ele nos limpou disso. Nós não temos que nos preocupar com a nossa carne. O Senhor mesmo já sabe o que é essa carne e ele já eliminou essa carne na cruz. A nossa parte é estarmos na fé e seguirmos a Jesus. Se nós tivermos o princípio de andar pelo Espírito, e o Senhor é o próprio Espírito, o Espírito do Senhor, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Esse Senhor, esse Espírito habita em nosso coração. Nós cremos no que está escrito e naquilo que o Senhor fez. Não é para nós termos dúvidas quanto a isso. E quando eu falo para nós não nos preocuparmos com a carne, é porque nada podemos fazer com relação à carne, irmãos. Nós só temos uma alternativa: é andar pelo Espírito, é estar em contato com a palavra de Deus, que é o próprio Espírito, que habita no nosso coração. Essa palavra é que faz a limpeza do nosso coração. Essa palavra que vai afastando no nosso coração tudo aquilo que diz respeito a esse mundo. E ao ponto de que, à medida que nós vamos preenchendo o nosso coração com o Senhor, com a palavra dele, nós vamos ter sabedoria da parte de Deus para viver nesse mundo aqui como cidadão do céu. Eu vou insistir nessa questão, irmão, porque nós precisamos dar um basta nessa situação de estarmos com algum tipo de conflito e acharmos que ora estamos na carne e ora estamos no espírito. Se nós não soubermos o que é andar no espírito, jamais haverá mudança no nosso coração. A palavra do Senhor, ela fala que se nós andarmos pelo espírito, jamais faremos os desejos da carne. É por isso que nós não vamos fazer o desejo da carne, porque nós estamos andando pelo Espírito e quando estamos andando, olhando firmemente para o Senhor, considerando, ponderando o Senhor em toda e qualquer circunstância da nossa vida, nós não estamos dando a atenção para as coisas dessa vida, apesar de estar lidando com elas. A maturidade de um cristão, ela surge a partir do momento que você tem o pleno conhecimento do Senhor. E esse pleno conhecimento que eu quero dizer, eu vou pontuar ele porque nós iniciamos a carreira cristã, temos o primeiro contato, vamos, à medida do nosso caminhar na fé, nos abastecendo com a palavra. Então, nós temos que ter essa progressão nesse processo de preencher o coração com a palavra, a ponto dela fazer a limpeza e nós não estarmos cogitando das coisas da carne. Porque é muito frustrante, irmãos, nós não termos uma vida com Deus plena. Nós temos as nossas fraquezas. E as fraquezas não são problemas para Deus. O problema é a falta de confiança que nós temos em Deus, que faz com que a gente fique tutibiando, fique ainda cocheando entre dois pensamentos. Não é isso que o Senhor quer para nós. E não foi para isso que ele veio resgatar nós. Ele nos salvou
a sua obra redentora nos salvou por completo. Como que a gente vai viver aqui, irmão, sem ter esse progresso na vida cristã? Será que vai entrar dia, passar dia, entrar noite, começa outro dia, e nós ainda vamos continuar da mesma forma? O que é da mesma forma? É agindo ainda dividido. Nós não podemos estar divididos, nosso coração tem que ser absoluto. E não adianta ter nenhuma tentativa da nossa parte, é isso que nós temos que entender. Toda tentativa que tivermos usando o nosso raciocínio, o bom senso, o nosso intelecto, algum tipo de atitude que a gente tenha por nós mesmos para poder nos livrar disso, nós vamos fraquejar. Nós não vamos vencer isso. Só teve um que venceu o mundo, só Jesus. Bem, Amém. E da parte dele, o que nós temos? Temos a palavra dele, irmãos. Não é na palavra dele que nós cremos, que nós temos fé? Sim. É. E como é que nós vencemos o mundo? Pela É pela palavra. fé, irmãos. Pela nossa fé. Pela nossa fé, isso. Confiando em Deus. Confiando naquilo que ele tem dito para cada um de nós. Essa introdução, irmão, da nossa comunhão de hoje é para que cada um de nós sejamos bem transparentes com o Senhor. Sejamos bem francos com o Senhor e conosco mesmo, para que nós tenhamos o hábito de estar em oração diariamente ao Senhor, colocando essas dificuldades que temos. Só o Senhor pode ensinar a gente, irmãos. Não tem outra forma. Nós não temos como nos livrar disso e não adianta a gente ter uma vida assim. Faço as minhas tarefas e na quarta-feira à noite eu vou me reunir com os irmãos para ter comunhão em relação à palavra. Isso não é suficiente. Isso é importante, mas não é suficiente. Ou então, eu vou ler mais a Bíblia, porque eu estou lendo pouco a Bíblia. E a Bíblia é muito importante, porque é a palavra de Deus. E é por meio dela que nós vamos ter conhecimento e nós vamos conhecer a Deus. Mas muita gente faz isso daí, irmão. E é religioso somente. O Senhor não quer nenhum de nós religioso. O Senhor quer que sejamos dele, para que ele possa habitar no nosso coração e ele mesmo possa fazer tudo aquilo que cabe a ele fazer, nos usar para isso, para aquilo, irmão para trazer Ronaldo, palavra, para desculpa, irmão. socorrer. Bom, Desculpa, irmão. Vamos boa pedir ao noite. irmão Graça Ronaldo. e paz. Graça e paz, irmão. Fecha o microfone, por favor, irmão. O Senhor tem os seus filhos aqui no mundo para que ele possa alcançar outros filhos, para que a palavra dele possa ser levada para outras pessoas, Amém. para que ele possa socorrer qualquer necessidade que algum irmão tenha, em qualquer área, em tudo. Então, irmãos, o que o Senhor deseja é que nós tenhamos, de fato, maior apreço por Ele, ao ponto de sermos exclusivos dele, para que Ele possa, de fato, manifestar-se por meio de cada um de nós. E onde quer que estejamos, possamos dar testemunho do Senhor. Amém. Então, irmãos,
Como diz em João 7, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Aquele, em João 4,14 diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmão, assim como o Senhor falou, ele falou isso para a mulher samaritana, não foi? Foi. E ela teve uma conversa com o Senhor até o ponto de realmente ela reconhecer que aquele era o profeta, que ele era um profeta, que ele era o Senhor. E o que que ela fez quando ela deparou com isso, irmãos? Ela Ela largou deixou o o cântaro. quê? Largou o cântaro, né? Ela largou aquilo que era importante para ela naquele momento. E que cada um de nós abra mão de tudo aquilo que é nosso para sermos do Senhor. Amém. Assim como ela fez. E o Senhor, irmão, ele faz isso. Basta cada um de nós querer de fato isso. Eu não estou esperando que as coisas aconteçam no nosso tempo. Tudo é no tempo do nosso Senhor. Mas se nós formos com o coração sincero diante do Senhor, certamente Ele vai fazer isso. E o Senhor sempre vem despertar cada um de nós e chamar a nossa atenção, irmãos, para que a gente tenha um olhar para Ele. Porque, pelo menos por mim, eu posso falar que muito me distrai, irmão, com tantas coisas nessa vida, no meu dia. Mas eu tenho criado no meu coração um sentimento de oração para o Senhor cuidar disso, porque eu preciso disso. Os meus cabelos estão ficando cada vez mais brancos, irmão. O meu tempo está acabando, irmão. E se eu não me apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, eu corro o risco de ficar fora do reino. E a palavra do Senhor é para mim. É para mim que estou em pé agora, não caia. Amém. Então eu tenho louvado ao Senhor e tenho sido grato ao Senhor pela sua misericórdia. E a sua misericórdia, ela me alcança e alcança cada um dos irmãos a cada momento, porque estamos vivos. E é o tempo da nossa oportunidade. A gente faz muitos planos na vida. Eu já fiz bastante, irmão. E ainda me pego fazendo. Eu vou tomar liberdade aqui. Vou usar o meu irmão Weber, que tem 70 e quantos anos, irmão? Praticamente 73, já estou quase completando. 73 anos. Graças a Deus que o Senhor tem preservado o irmão. Amém. São 73 anos. Não, bem mais que a minha idade. Eu não sei se eu chego aos 73. O Senhor sabe. E eu sei que a misericórdia dele tem me alcançado e alcançado a cada um dos irmãos. Amém. E nós, tenho certeza aqui que não somos diferentes, temos muita coisa em comum com relação à nossa vida. Muitas preocupações, muitos afazeres. Nós vamos deixar de fazer? Não, não vamos. Mas pode ter uma mudança no nosso coração de como fazer. Sim. E é isso que temos que buscar diante do Senhor. O Senhor pode fazer isso. E eu tenho certeza que Ele fará. Amém. Então vamos pedir para o Senhor fazer isso no nosso coração, irmãos. Amém. Tá bem? Amém. 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 Então aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Irmão,
Eu quero beber sempre dessa água, eu não quero ter mais sede. Nesse sentido, que o Senhor está trazendo aqui na figura. Eu quero ter fome e sede de justiça, eu quero ter bastante. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a vida eterna, irmãos, em João 17:3, as Escrituras nos fala que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E ele fala em João 12:44, que quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. E o Senhor fala assim: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, irmão, o Senhor veio como luz para nós. E essa luz, ela tem que ser permanente no nosso coração. Quando eu falei para os irmãos que a gente não pode estar, tá me entendendo aqui, ó, os dois lados, que é a grande dificuldade que os crentes têm, porque estão lidando com as coisas do mundo e estão lidando com as coisas de Deus. Quando, na verdade, é para a gente lidar só com as coisas de Deus. E aí a gente vai aprender do Senhor como lidar com isso, mas nós nunca vamos estar nas trevas. Nós estaremos sempre na luz, e na luz estaremos fazendo todas as coisas. Não é para nós estarmos em momentos em trevas, e no momento da comunhão, da leitura da Bíblia, eu estou na luz. Isso está errado. Não é isso que a palavra diz. E não é isso que ele fala quando ele fala, quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Para fluir rios de água viva, é só na luz, irmão. Só na luz. Não tem outra forma. Então eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ele fala em João 8:12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Irmãos, nós que confessamos o Senhor, que estamos na fé, a fé é unir-se a Ele, é estar nele, é estar seguindo Ele. Como eu posso, irmão, estar em determinados momentos na fé e em outros não? Qual é a nossa dificuldade de permanecer na fé? É falta de palavra? É falta de oração? É falta do que para cada um de nós, irmãos? É só para chamar a atenção. O que está acontecendo no nosso coração que nós não temos uma permanência constante na fé? E o pior, que tem um engano da nossa parte. Nós achamos que estamos a todo momento na fé quando não estamos. Porque quando a gente deixa de lado o princípio que Deus estabeleceu, de que Ele é a luz do mundo, e quem segue Ele, o princípio é Ele, é esse, seguir Ele. Porque você segue Ele, você não estará em trevas. Pelo contrário, teremos a luz da vida. Ele fala assim em João 12, a partir do 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Por quê? Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem prescrito o que dizer e anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas que eu falo, como o Pai tem dito, assim falo. Então o Senhor tem falado para nós, irmãos.
Toda reunião o Senhor tem falado conosco. Toda reunião, olha, nós tivemos agora na segunda-feira a palavra da apostasia, que o irmão Marlon trouxe da parte do Senhor. E o que que é apostasia? Afastamento da É verdade. afastar do Senhor, né? E o que que pode, num crente como nós, nos afastar do Senhor? Se não é as nossas tarefas, se não é os nossos dias, se não é as nossas coisas. Ninguém aqui é, é como o povo, aquele povo rebelde, que o Senhor quis tirar eles da escravidão do Egito e quis conduzir eles para a boa terra, e no deserto negaram o Senhor com tantas falácias, com tantas coisas, preferindo voltar lá para o Egito. Ninguém quer ficar no mundo aqui de nós. Todo mundo quer avançar para a vida eterna. Eu tenho certeza disso. Mas muitas vezes a gente não faz aquilo que eles fizeram lá, que ficou tão escancarado, né? Porque está relatado aqui, a gente sabe da história daquele povo de coração duro, mas às vezes a dureza do nosso coração está voltada assim, ó, para coisas do nosso dia, que é tão comum a nós, está tão mesclado com a palavra que você não sabe separar isso no seu coração. E muitas vezes estamos em semelhança a eles sem saber, aquele povo. Porque o nosso deserto é hoje. Se a gente não souber viver hoje, aqui, nesse mundo, como filho da luz, nós também não vamos entrar na boa terra. E olha qual é a questão toda. Nenhum de nós passa aquele aperto que eles passaram lá, que foi para provar o coração deles. Mas hoje a prova do nosso coração é de que forma? Nós não temos perseguição, né? Como alguns países têm, como alguns cristãos têm. Olha a liberdade que nós temos. E essa liberdade muitas vezes nos deixa muito confortável no nosso cantinho, no nosso mundinho. E o Senhor não quer isso de nós. O Senhor sempre vem através de cada reunião com os irmãos, cada comunhão que a gente tem, cada palavra que o Senhor tem trazido. O Senhor quer nos sempre puxar, chamar nossa atenção para Ele, para a gente abrir mão daquilo que a gente é e seguir o Senhor da forma como Ele estabeleceu. Então, o Senhor fala que se guardados os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. O próprio Filho guardou os mandamentos do Pai. Então, para que nós possamos permanecer no amor de Deus e Deus permanecer no nosso coração, nós temos que guardar os mandamentos dele. E quais são os mandamentos que o Senhor tem nos dado? Ou qual é o único mandamento que o Senhor nos deu? Crê no seu Amar filho. a Deus. Crê no seu filho. O filho é tudo que o pai é. E se cremos no filho, o filho vem para o nosso coração. E ele vai se manifestar por meio de cada um de nós. Então, irmãos, diz assim em João capítulo 15, verso 7: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Irmão, sabe onde a gente erra? Como o Senhor diz, errais por Coração. não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É por Amém. isso que a gente continua muitas vezes em determinado ponto da nossa vida do mesmo jeito e não muda, irmão, o pensamento. Primeiro, porque a gente não conhece a Escritura, e por não conhecer a Escritura, a gente não enxerga o poder de Deus.
E olha quando o Senhor Jesus esteve aqui no mundo e ele se manifestou aos homens, como saiu o poder dele, irmãos? Quantos milagres ele não fez ali? O Senhor não faz mais milagre hoje daquela forma, né? Hoje nós temos a palavra que dá todo o testemunho do Filho. E nós cremos nesse testemunho que está escrito. Mas você reparou que se nós fomos os crentes realmente que permanecer na palavra dele, mas permanecer mesmo, irmão, não é, sabe? Ora eu permaneço, ora não. Se eu permanecer de fato, tiver confiança de fato no Senhor, eu vou pedir o que eu quiser para o Senhor e vai ser feito. E isso que vamos pedir para o Senhor não são coisas, irmão, relacionadas a esse mundo. Nós vamos pedir para o Senhor mais conhecimento da palavra. Nós vamos pedir para o Senhor mais luz no nosso coração. Nós vamos pedir para o Senhor mais santificação. Nós vamos pedir para o Senhor mais libertação deste mundo aqui. Nós vamos pedir para que o Senhor faça realmente no nosso coração de tal forma que sejamos exclusivos dele. Vamos pedir para o Senhor sabedoria para o Senhor para poder saber viver nesse mundo perverso aqui como luzeiro, porque o Senhor fala para nós, para sermos luzeiro no meio de uma geração pervertida e corrupta. O Senhor tem poder, irmão, para fazer isso no coração de cada um de nós. Aqueles irmãos que foram os apóstolos, depois que eles receberam o Espírito Santo, eles eram os mesmos? Não. Houve uma transformação? Não houve, irmão? Houve. Houve, não houve? O Espírito que eles Irmão, receberam é o mesmo que o nosso ou não? irmão, é bom deixar claro esse ponto, que a transformação deles não é que eles melhoraram, é Não, que não agora é. eles dependem daquele espírito que está neles, porque às vezes o conceito, irmão, você entende, né? É que transformado é melhorar o que nós somos, né? Não. A mudança de comportamento daqueles apóstolos foi justamente porque o Espírito de Deus estava neles. Sim. E como o Espírito é o mesmo, essa transformação pode ser feita no coração de cada um de nós da forma que o Senhor quiser. O que eu digo da forma que o Senhor quiser? Da forma com que o Senhor quiser usar. Isso que eu quero dizer. Tá, irmãos? Porque nós não vamos mudar nunca. Assim, o homem sem Deus, todo mundo já sabe aqui, irmão, que é uma porcaria, que não serve para nada, não serve para Deus. Não é esse homem que Deus busca. Como é que é o homem que Deus busca, irmão? Quem lembra? Cristo. Não. É o abatido Contrito e humilhado, e abatido de e espírito e que abatido de treme da espírito, que sua treme palavra. da palavra de Deus. É esse homem que Isaías Deus procura. 53. É possível sermos homens assim? Só pelo Espírito. Se amamos o Senhor de fato, somos assim, Amém. né, irmãos? Sim. Então, irmãos, em Tiago, capítulo 1, verso 5, ele fala assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a Hum. tudo dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-ás concedido. Por que eu fui ler isso aqui? E o verso 6 ele diz assim, ó: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Por que eu estou lendo isso aqui, irmão? Porque se a gente permanecer no Senhor, a gente pode pedir o que quiser. E lá em Tiago ele fala isso. O que nós precisamos? Nós precisamos de sabedoria, irmãos. A sabedoria vem por meio da palavra de Deus. Então, se Amém. nós
nós pedimos sabedoria para o Senhor, sem duvidar, nós vamos ser sábios para viver aqui, irmãos. Sábios para viver como homens de Deus, como aqueles que só faz a vontade do Pai Celeste. E Amém. quando nós olharmos para esse mundo e para as coisas desse mundo, nós não vamos ser atraídos por eles. E tem outra, irmão. O irmão Heber até comentou uma ocasião, ou várias ocasiões, até acho que mais de uma vez, que o mundo é atraente. Para esse homem aqui é atraente mesmo. O irmão Heber não está errado. Mas para o homem de Deus, esse mundo não atrai ele. E eu quero dizer isso por quê? Porque vocês têm lá o relato nas Escrituras de um homem, Jesus Cristo, sendo tentado pelo diabo. Foi apontado para ele todos os reinos desse mundo e a sua glória. O diabo citou até passagens das Escrituras para ele. Por acaso o Senhor Jesus foi seduzido por ele? Não. E qual a diferença daquele homem para nós? Nós que eu falo, homens na fé, voltados para o Senhor, com a habitação do Espírito Santo, tem alguma diferença? Eu vou falar para vocês que não tem, irmão. Quem Não está tô no falando Espírito na- não perde. Eu não estou falando na Constituição, porque o Senhor Jesus não tinha pecado, né? Mas o que que as Escrituras falam para o homem que está na fé, que crê no Senhor Jesus? Que nós já Não fomos vive pecado. justificados do pecado. A morte dele encerrou isso. Então, irmãos, se nós tivermos alguma dificuldade em relação ao nosso viver, ao nosso caminhar aqui nesse mundo como cristãos, e as circunstâncias vêm para provar o nosso coração, para evidenciar se nós estamos confiando no Senhor ou não, nós temos que ter o costume, o hábito, a normalidade da oração. A oração e a súplica ao Senhor, irmãos, eu vou usar uma palavra que muitas vezes é usada aí fora e num sentido não muito bom. A oração tem poder, irmão. A oração tem poder para santificar você, eu, cada um de nós. É nesse sentido que eu falo que temos que orar, para que o nosso coração seja santificado, separado para o Senhor. Não é mesmo? Então, se porém algum de nós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a tudo dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando. Em Tiago, capítulo 1, verso 22, ele fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, irmãos,
A linha que o Senhor trouxe de nós crermos nele, como diz as Escrituras, e que do nosso interior fluirão rios de água viva, ela vem mostrando aqui. E esse verso 22, 23 e 24 e 25 de Tiago, capítulo 1, ela evidencia isso. Se você for um ouvinte da palavra e for um praticante, não está fluindo esses rios de água viva? Sim. Não é isso que o Senhor quer cada um de nós? Então, irmãos, que sejamos, de fato, pessoas que a cada dia tenham o coração mais voltado para o Senhor. Se nós temos todo o temor, toda a seriedade com relação à palavra, vamos aumentar isso no nosso coração. Porque sempre vai ser insuficiente, pois nós necessitamos sempre de estar na dependência do Espírito. Nunca Amém. alcançaremos, nunca tenhamos a pretensão de achar que alcançamos alguma coisa. Vamos sempre depender do nosso Pai Celeste. E nós que temos o Espírito Santo, aleluia por isso, obrigado, Senhor, por isso, vamos recorrer ao Espírito. Amém. Ele Amém. intercede por nós, está escrito, irmão. E de que forma que ele intercede por nós, irmãos? Gemidos. Com gemidos indecisos. Isso. Quem que falou? Gemidos. Ouviu Gemidos. a voz de uma mulher. A Lília. Olha aí. Ah, ela É está com detrás da porta, gemidos. meu irmão Fagané. Entende, irmão? Vamos usar os recursos que o nosso Senhor deixou para nós, irmãos. Bem, Vamos usar a palavra dele. Vamos usar o Espírito, né? Vamos estar sempre revestidos aí, conforme chegou a palavra até nós, com toda a armadura de Deus, né? Com o capacete, com o escudo, com a espada do Espírito. Vamos seguir, irmãos. Amém. Vamos seguir. Teve um homem que o Senhor disse assim para ele, e vai dizer assim para nós hoje. Estou usando as palavras de Gênesis, capítulo 17, verso 1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Irmão, você acha que se nós estivermos permanentemente na presença do Senhor e estando na presença dele seremos perfeitos, você acha que estará jorrando rios de água viva ou não? Com certeza. Com certeza, irmão. Irmão, não é para nós nos alegrarmos e saber que nós Aleluia. temos um Deus que tem Amém. palavras de amor para com todos nós, para que o nosso coração seja vinculado a Ele, seja permanente nele, que Ele esteja todo momento cuidando de cada um de nós com a Sua palavra por meio das mensagens que o Senhor traz da parte dele por cada um dos irmãos. Irmão, eu tenho ficado impressionado com a quantidade de palavra, porque o crente ele tem que dar testemunho. E eu vou dar Uhum. testemunho. Essa palavra que eu tenho ouvido, ela tem surtido efeito no meu coração, irmão. E o amém. testemunho que eu dou é porque assim, eu estou alegre, por quê? Porque eu já tive palavra no passado e nunca tive isso no meu coração, do jeito que eu estou tendo agora. Amém. Então isso me deixa com mais certeza, com mais confiança a Deus, porque Deus está no meio de nós. E Deus está cuidando de cada um de nós. E o Senhor sabe que cada um de nós realmente quer Ele. E o Senhor sabe que nós tememos para que nenhum de nós traga nenhuma palavra que venha de nós mesmos.
e que possa trazer prejuízo para os irmãos. Amém. Então, a nossa confiança nele aumenta ao ponto de dependermos totalmente dele, e quando a palavra dele chega, aí de fato traz mudança no nosso coração, traz alegria no nosso coração, traz libertação no nosso coração. Aleluia. Amém. E é Glória isso a que Deus. Deus quer para cada um de nós. Ele quer santificar cada um de nós. Sim. Então ele falou para Abraão assim, irmão: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E ele está falando isso novamente para cada um de nós. Vamos ficar, irmão, sempre na presença do nosso Pai Celeste, todo Amém. dia, todo momento. Amém. E o Senhor continuou falando para nossos irmãos lá em Gálatas 5,16, depois que ele falou isso para Abraão, ele foi lá para Gálatas, o Senhor. Aí falou assim lá em 5,16: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Irmão, por que que Abraão, andando na presença do Senhor, era perfeito? Porque ele não Porque estava andar, fazendo nada para ele, estava fazendo tudo para Deus, como Deus determinou. E se nós andarmos no Espírito, o Espírito faz as coisas para quem? Para nós? Não, faz tudo para Deus, né? Então hoje o Senhor pede para nós andarmos no Espírito, porque se nós andarmos de fato no Espírito, nenhum de nós vai perder tempo com a carne, irmão, com os desejos da carne. Vai mexer com tudo isso. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos, e eu espero que o Senhor consiga fazer isso por meio da mensagem de hoje, é para nós não pegarmos o caminho da contramão, irmão. Até já comentei isso em algumas finais de reunião no compartilhar. Vamos andar no sentido correto, irmão. O sentido que o Senhor dá para nós é andar no Espírito. Quem está no Espírito, as outras coisas vão desaparecendo do coração. Como que é a vereda do justo? A Vai luz brilhando aurora. mais e mais até ser dia perfeito, não é isso? Então, Isso. se você está no caminho certo, aí vai brilhar mais e mais até ser dia perfeito. Agora, se você estiver na contramão disso, irmão, é só trevas. Não brilha nada. Está cada vez mais escravizado com as coisas dessa vida. E a libertação do Senhor é para nos tirar disso. Para não sermos escravos do pecado. E quando eu ouço assim, que eu já ouvi muito, e já tive até conflito com isso, a carne é dura, a carne é triste. Quando eu estou na carne é difícil, mas se eu estiver no espírito, aí tudo bem. Aí eu consigo. Irmão, quando eu ouço isso, eu ouço uma pessoa que está precisando de ajuda. Tô vendo uma irmã, um irmão que está precisando de socorro do Senhor, e nós temos que orar ao Senhor, interceder por esse irmão, por essa irmã. Por que que precisamos fazer isso? Porque a pessoa está faltando para ela mais conhecimento de Deus. E para termos conhecimento de Deus, irmão, não é só na reunião. E eu tenho muita experiência com isso, mas bastante mesmo. Os irmãos sabem aqui quanto tempo eu perdi com reunião. Não estou dizendo que reunião não é bom. A reunião tem o seu valor, tem a sua importância dentro do foco correto. Mas o que eu aprendi aos meus 56 anos de idade foi que eu tenho que ter uma experiência em particular com o Senhor. E isso eu ouvi quando o Senhor trouxe dentro de comunhão e compartilhar aqui com vocês. Olha quanto tempo eu perdi. Quanto tempo, irmão? Então, se esse irmão, se essa irmã que está nesse conflito, que não sabe separar o que é da carne e o que é do espírito, e eu digo separar é assim, irmão, é com realidade, não é com informação de palavra.
Porque quando a pessoa fala que eu estou na carne, ou a carne é isso, ou a carne é aquilo, será que a pessoa sabe que ela mesma é carne e sangue? E sabe o que o Senhor fez com essa carne, com esse sangue? O Senhor já crucificou isso. Eu não quero viver olhando para isso, irmão. O Senhor eliminou isso e eu vou querer ressuscitar isso. O Senhor eliminou isso na cruz. Ele nos dá agora uma viva esperança. Ele dá o sentido correto para nós agora. Vamos viver em razão disso, irmão. E Amém. aquilo que já passou, aquilo que o Senhor já fez, creia no que ele fez. E se tiver uma dificuldade no meio do caminho, recorre a Deus. Pede socorro. Pede para o Senhor iluminar o coração. Pede para o Senhor trazer palavra. Vai para as Escrituras com seriedade, orando a Deus. Senhor, eu não sei o que é isso. Eu não estou sabendo viver dessa forma, Senhor. Me ajuda a viver dessa forma. Me ensina, por meio das suas Escrituras, por meio da sua palavra, a viver dessa forma. Amém. Precisamos, irmão, ter essa liberdade com o Senhor. De falar até essas coisas assim. Para uns pode ser simples, para outros não tão simples. Nós precisamos abrir o coração para o Senhor. Só Ele pode socorrer, mas Ele socorre, irmão, à medida que eu vou para as Escrituras. Porque o socorro está ali. A reunião, ela é uma ferramenta que o Senhor nos dá, que o Senhor nos permite, para que Ele possa trazer uma palavra de correção, de educação, de ensino, de libertação, mas não é um todo, porque é uma hora de reunião que a gente tem. Quanto tempo nós temos no dia, quando vivemos o dia inteiro? Pelo menos 10 horas acordado, vai. Aí você fala assim: ah, mas eu não posso, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para me dedicar. Se a gente estiver pensando assim, já fica evidente onde que nós estamos. Aí a pessoa vai saber onde ela está já, que ela não está no espírito. A pessoa que está no espírito, irmão, ela tem tempo para o Senhor, integral. E quando você está lidando com as suas coisas, você está levando Deus em conta. E de que jeito que você leva em conta Deus quando você está trabalhando, por exemplo? Você está sendo um bom patrão ou um bom funcionário? Você está levando Deus em conta nessa hora. Você está roubando a empresa ou está cumprindo a sua jornada direitinho? Você está sendo do Senhor nessa hora. Como é que você furta uma empresa? Rouba uma empresa? Por exemplo, nós que trabalhamos, para quem trabalha, só se a gente levar alguma coisa embora? Não. Se você estiver gastando o tempo que você está lá para você, você já está roubando a empresa. Se você estiver usando a internet da empresa para resolver algum assunto pessoal seu, você está roubando a empresa. Coisa simples, que as pessoas muitas vezes acham que não é nada isso. Agora, um cristão que tem a mente voltada para o Senhor e está tendo as suas faculdades exercitadas, ele vive para o Senhor. Então, quando ele trabalha mesmo. Ele é o melhor funcionário lá. Ou ele é o melhor patrão. Para quê? Para a palavra do Senhor não ser envergonhada. E quando você faz de tudo de melhor para o seu patrão lá, você está glorificando o nome do Senhor. Então tem que ter uma mudança, de fato, no nosso entendimento, irmãos, por meio da palavra. Ser cristão não é um título que você colocou lá, que você definiu para você. Ser cristão não é porque você não adora outros deuses e não tem imagens na sua casa. Ser cristão é porque você ama o Senhor, você quer o Senhor, você crê no Senhor, você quer fazer a vontade do Senhor, você quer que o Senhor viva no seu coração, você quer que o Senhor se manifeste por meio de você, você quer que o Senhor realize as obras dele por meio de cada um de nós.
Então, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos? Que digo, porém, Gálatas 6,16, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Romanos 8,1 diz assim para nós: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. No 6,4 de Romanos fala assim para nós: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Irmão, novidade de vida é quando do seu interior flui rios de água viva, irmão. Isso é novidade de vida. Irmão, eu me alegro com a palavra. Ela tem sua seriedade. E eu mesmo estou aqui. Quando o senhor trouxe esses textos para mim, eu não sabia nem como começar isso aqui, essa comunhão. Eu tava aqui, a hora que eu olhei no relógio era 7:55. E eu quase perdi a hora porque eu estava meio trêmulo aqui, sem saber como que eu ia iniciar isso. E agora eu fico olhando o que o senhor tem trazido para cada um de nós, eu fico assim surpreso, eu mesmo fico surpreso, irmão. Então eu Guiado fico pelo Espírito. grato também porque isso Amém. mostra que o Senhor, ele supre a gente no momento. Ele sabe como falar e como trazer. Amém. E isso é importante que cada um de nós tenha esse conhecimento e essa experiência, viu, irmãos? Amém. Então, é para nós andarmos em novidade de vida, meus irmãos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, o que que ele é, irmão? O que que nós somos, irmão? Nova criatura. Somos nova criatura, irmão. As coisas antigas já passaram, meus irmãos. Eis que tudo é novo. Irmão, precisamos crer que quem está em Cristo é nova criatura. Por que que é novo? Porque aquele que é novo habita em você. Aquele que é verdadeiro, aquele que é lá do alto, está em você. Aí ele traz aquilo que é próprio dele. As coisas antigas é tudo aquilo que nós tínhamos relação quando não conhecíamos a Cristo. Aquilo é antigo. Aquilo passou. Aquele homem acabou. Aquele homem foi crucificado. Fomos justificados na morte do Senhor. Pela fé somos justos, não somos justos? Não estamos na fé? Como que o justo vive, irmão? Pela fé. Pela fé. De fé em fé. Não é de fé em fé? Então, irmãos, e é assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Pois o amor de Cristo nos constrange, irmãos. Julgando isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se vivermos por esse que morreu e ressuscitou, irmão, do nosso interior fluirão rios de água viva. Certamente. Em Gálatas 3, no verso 26 e 27, diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. Nós estamos revestidos, irmão. Nós somos novo homem. Não podemos mais ter a vida de aquele velho homem, aquele que foi crucificado com Cristo na cruz. Aquele acabou. Hoje, esse homem que está na fé, que ele foi ressuscitado com Cristo Jesus. Hoje ele vive pela fé naquilo que Cristo fez e hoje ele tem o Espírito Santo para guiar ele a toda a verdade.
O Espírito Santo confirma tudo isso no nosso coração, tudo isso que está escrito aqui nas Escrituras, toda essa verdade é confirmada no nosso coração quando vivemos para o Senhor, estamos unidos a Ele na sua morte. O próprio Espírito, ele testifica com o nosso espírito a respeito dessas coisas. Em Efésios 4:24, irmãos, o Senhor fala assim, ó, revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Nós somos esse homem aqui, irmão, ó. Eu sou esse homem aqui, ó, que estou na fé. Eu estou revestido do novo homem, que foi criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Portanto, irmãos, ele fala assim em Efésios 5:15 para cada um de nós. Vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Colossenses capítulo 3, no verso 2, ele fala assim, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Sabe que são esses predicados aqui? Eu posso falar que é predicado, irmão Heber? Eu não sou versado em português, não. Seria qualidades, adjetivos. Esses adjetivos e qualidades aqui, sabe o que que é? São rios de água viva fluindo. Viu? Habite, o verso 16 fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. No 17 ele fala assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tá vendo, irmão? Podemos fazer isso. Quando fazemos, como tudo o que fizerdes, podemos fazer, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor. Toda a nossa ação tem que ser em nome do Senhor. Quando é em nome do Senhor, isso significa, de uma certa forma, por exemplo, quando eu vou lá, irmão Weber, num cartório te representar, eu estou em nome de quem? No meu nome. No seu nome, estou representando o irmão Weber. O Senhor está falando aqui para nós, ó, que tudo que nós fizermos, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor. Sim. É dando testemunho do Senhor, né? Dando a eles, graças a Deus Pai. Em 2 de Pedro, capítulo 1, irmãos, o Senhor fala assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Irmão, tudo isso foi doado para nós sermos participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não está presente é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos pecados de outrora. Tá vendo, irmãos?
Nós não podemos ser pessoas cegas. Aqui, nós não podemos ser homens de ânimo dobre, inconstante em todas as nossas obras. Não podemos ser assim. Se nós estivermos agindo dessa forma, nós estamos esquecendo da purificação dos pecados de outra hora. O Senhor já nos purificou, irmão. Nós não podemos, no nosso coração. Qual que é o maior problema, irmão? Tudo que a gente faz na contramão daquilo que Deus estabeleceu, nós estamos invalidando toda a obra do Senhor. Nós estamos negando o Senhor. Contradiz aquilo que professamos, que é a fé no Senhor. Por isso que temos que ser mais diligente em todas as nossas ações. Por isso que se temos dificuldade, vamos pedir socorro para o Senhor, fazer a mudança no nosso coração. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, o Senhor trouxe no meu coração no dia de ontem, eu comecei a considerar o Senhor com relação a esse primeiro verso que foi lido, que quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Se nós cremos, a normalidade do nosso crer é esse fluir. Se existe alguma coisa no coração, no nosso coração, que esteja represando esse fluir, vamos pedir socorro para o Senhor, irmãos. Amém. O Senhor é bondoso, é misericordioso, Ele tem sido longânimo com cada um de nós, porque Ele não quer que nenhum de nós se perca. Amém. Ele quer que nós cheguemos ao alvo da Arrependimento. nossa soberana vocação. Ele quer que nós herdemos a vida eterna. Então, irmãos, hoje é o dia da nossa oportunidade. Hoje é o dia da nossa visitação. Cada dia que o Senhor permite que acordemos, o Senhor está nos visitando. Vamos manter Amém. uma relação íntima com o Senhor, uma busca de todo o coração para o Senhor, com toda a nossa força, com toda a nossa diligência mesmo, cada vez maior. Vamos ser diligentes para com o Senhor. Amém. Tá bem, irmãos? Amém. Eu agradeço a Deus por essa palavra. Essa palavra foi uma palavra que trouxe reflexões ao meu coração enquanto o Senhor foi trazendo os versículos, porque é inevitável que a gente não faça uma reflexão do nosso dia quando a gente está deparando com as Escrituras. E quando a gente tem a reflexão é porque a gente está no caminho certo. É porque nós estamos dando importância para a palavra do Senhor, Amém. nós estamos dando devida adoração para o Senhor, devido respeito, o devido temor ao Senhor. Tá bem, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, irmão. Amém.